Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto delas nos seus investimentos. E nesse giro falaremos a respeito da nova tarifa que o Trump colocou em relação ao Brasil, sobre o IOF, que vai acabar voltando em algumas operações financeiras, e também sobre dois resultados de duas grandes empresas norte-americanas. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só você ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Começaremos então falando a respeito da tarifa que o Donald Trump colocou em relação ao Brasil, em uma alíquota de 50%, a maior taxa entre os países notificados recentemente pelo presidente norte-americano. E como você pode estar vendo agora na sua tela, desde o início do mês de julho, o Trump anunciou taxas a 22 países, mas na prática o Brasil acabou sendo mais afetado com a alíquota máxima de 50%, ficando acima de países como Myanmar, Canadá, África do Sul, México, dentre diversos outros países. E o principal argumento que o Donald Trump acaba utilizando é o mesmo que ele utilizou alguns meses atrás para colocar tarifas em relação à China e outros países do mundo, alegando que aquele determinado país estava roubando dos norte-americanos. Só que na prática, quando a gente pega o histórico da balança comercial entre Brasil e os Estados Unidos, a gente percebe algo completamente diferente. Então a gente observa que de 2009 até hoje, o Brasil acaba comprando muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos acabam comprando do nosso país. Então, na prática, esse argumento que o Trump acaba utilizando nada mais é do que uma cortina de fumaça para justificar essa tarifa. E agora, dando uma olhada nos setores que vão acabar sendo mais afetados, nós temos que o setor de óleos brutos de petróleo foi o que acabou vendendo mais para os Estados Unidos, dentre todos os outros, entre janeiro e junho de 2025, batendo um volume total de 2,37 bilhões de dólares. Em seguida, nós temos semi-manufaturados de ferro ou aço, depois café não torrado, carne bovina, ferro fundido bruto não ligado, celulose e óleos combustíveis e preparações de petróleo. Na prática, não só esses setores, mas a Bolsa de Valores como um todo aqui do Brasil acaba reagindo com uma maior volatilidade. A gente pode estar percebendo algumas empresas em específico que saíram mais prejudicadas, como por exemplo a Gerdau, que apresentou uma queda desde a divulgação dessa tarifa de 4,62%, a Usiminas, que sofreu bastante, queda de 10,5%, e o índice Ibovespa, que caiu 4,19%. Então temos algumas empresas em específico que se saíram mais prejudicadas do que a média, e o índice Ibovespa como um todo acaba se saindo prejudicado. Além disso, essa notícia acaba fortalecendo o dólar frente ao real, o que fez com que o dólar subisse bastante nessas últimas semanas. Próxima notícia é algo bastante negativo também em relação ao IOF. O Lula estabeleceu um decreto para aumentar as alíquotas de imposto sobre o IOF. O Congresso e o Senado revogaram essa tarifa, mas na prática o Alexandre de Moraes foi lá e colocou que de fato o presidente poderia colocar essa tarifa sem ter necessariamente o consentimento do Congresso e o do Senado. E o que na prática mudou para nós investidores, para nós pessoas físicas? Os cartões internacionais vão subir de taxa de 3,38% para 3,5%, remessas para contas no exterior subiram de 1,1% para 3,5%, a remessa para conta no exterior de investimentos saiu de 0,38% para 1,1%, compra de moeda estrangeira também subiu, empréstimo de curto prazo, transferência de fundos ao exterior. Temos também crédito para empresas, para PJ, também teve um aumento, fundos de investimento em direitos creditórios. Tivemos uma nova agora tarifa, antes era isento. Operações de risco sacado permaneceu isento, então é o único item que não teve acréscimo de imposto. Temos também aportes em VGBL, que são fundos de previdência, acabaram sendo taxados para quem tem um valor maior a investir. Então, para quem faz aportes de R$300 mil ou mais nesse ano de 2025, vai ter uma taxa de 5%, e a partir de 2026, esse IOF é apenas para quem faz aportes mensais acima dos R$600 mil. E por fim, algumas operações não especificadas
que também tiveram um aumento de tarifa. E qual que é o impacto desse novo IOF em basicamente diversas operações financeiras? Primeiramente, falando sobre a remessa para o exterior em relação a investimentos, isso vai simplesmente desincentivar o investimento no exterior. Então, se você antes investia bastante fora do Brasil, através da Avenue, da Nomad, da plataforma da XP, do Banco Inter, do BTG Pactual, ou até mesmo utilizando, de fato, uma corretora fundada por algum norte-americano, você vai acabar tendo um maior desincentivo de fazer isso, porque agora você vai ter uma tarifa muito maior do que tinha anteriormente. E, inclusive, logo após o anúncio dessa medida ser de fato efetivada, nós tivemos uma grande alta do dólar, saindo de 5,45 para 5,59 em um curto espaço de tempo de apenas 2 semanas. Além disso, como ficou mais difícil de se investir fora do Brasil, o investidor brasileiro fica quase que obrigado a investir ainda mais no nosso país para não ter que pagar esse IOF absurdo. Mas saiba que esse aumento de IOF é um sinal para você investir cada vez mais fora do Brasil e mostra a importância de você ter patrimônio fora do nosso país, porque se em algum momento no futuro o IOF para remessas de investimentos no exterior subir de 1,1% para 2%, para 3%, para 4%, para 5%, para 10% daqui a 10, 20 anos, por exemplo, se você investir hoje fora do Brasil, você não vai ter que pagar esse IOF, justamente porque ele é apenas na remessa. Então, quanto antes você começar a investir no exterior, antes você consegue se proteger de um possível aumento no futuro. E diante de tudo isso que está acontecendo dentro do mercado, ter uma base sólida de conhecimento dentro da renda fixa vai acabar fazendo muita diferença dentro das suas decisões. E é exatamente por isso que eu preparei um webinário completo, onde eu explico para você os principais produtos, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e debêntures. Você vai saber os diferentes tipos de rendimento e como montar uma carteira dentro da renda fixa mais segura e muito mais estratégica. E esse webinário é direto ao ponto e com uma linguagem acessível, principalmente para quem está começando agora ou quer investir com mais consciência. E o acesso ao webinário é por apenas 8 vezes de R$ 5,38 ou R$ 37 à vista. E para você conhecer mais sobre como funciona esse webinário, é só você apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição. E agora, vamos continuar com o conteúdo. E agora, a próxima notícia que eu trago para vocês é em relação aos resultados do JP Morgan, que hoje é o maior banco norte-americano e, inclusive, é o maior banco do mundo inteiro. Nós temos, então, que os resultados do JP Morgan nesse segundo trimestre de 2025 bateu o recorde e o CEO, Jamie Dimon, apesar desses excelentes resultados, acabou fazendo alguns alertas em relação às tarifas que o Trump vem colocando em relação a outros países e também para reduzir um pouco as expectativas do mercado em relação aos resultados futuros da instituição ao qual ele comanda há muitos anos. E vamos começar aqui olhando em si o resultado da empresa em relação ao resultado do JP Morgan. Então a gente consegue perceber aqui a comparação entre o segundo trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2025 e o segundo trimestre de 2024. Então a gente consegue perceber claramente que a receita da empresa apresentou uma pequena queda de um trimestre para o outro, contudo, nós tivemos um aumento do lucro, saindo de 14,6 bilhões de dólares para 14,9 bilhões de dólares. E quando a empresa é muito grande, como é o caso do JP Morgan, qualquer pequeno ganho de lucro é algo bastante significativo, porque a gente está falando de um aumento de lucro de praticamente 400 milhões de dólares apenas de um trimestre para o outro. Nós temos aqui, então, os resultados agora de alguns segmentos em específico da instituição, assim como qualquer instituição financeira acaba fazendo. Então, aqui nós temos os resultados das operações da empresa para consumidores e pequenas empresas. Nós tivemos um aumento de receita de 18,3 bilhões para 18,8 bilhões e um crescimento do lucro nesse segmento de 4,4 bilhões para 5,1 bilhões, então um crescimento bastante expressivo. O próximo segmento é o de Investment Banking, onde nós tivemos uma queda, tanto na receita quanto no lucro, mas foi uma queda bem pequena, então não é algo que impactou tanto assim em relação aos resultados finais. O próximo segmento é o de gestão de ativos, onde nós tivemos um resultado bastante parecido, uma pequena queda, aliás, quando a gente olha para o lucro, mas um pequeno ganho quando a gente olha para a receita, então foi um resultado muito parecido quando a gente compara os 2 trimestres desse ano de 2025. Próximo segmento, grandes empresas, instituições financeiras e governo.
nós temos aqui uma grande queda no resultado quando a gente compara com o ano de 2024. Isso porque a empresa acabou tendo um resultado muito positivo, só que não recorrente nesse segundo trimestre de 2024. Então, na prática, não tem nem como comparar um ano com o outro, porque a gente consegue perceber que a receita saiu de 10,1 bilhões para 1,5 bilhões. Não porque esse primeiro trimestre foi ruim, mas porque o segundo trimestre do ano passado acabou sendo muito acima da média. E quando a gente compara com os 2 trimestres desse ano, primeiro trimestre com o segundo trimestre, nós temos um resultado muito parecido. A receita, de fato, caiu bastante, 2,3 bilhões para 1,5 bilhões, contudo, quando a gente olha para o lucro, ficou basicamente o mesmo resultado de um trimestre para o outro. E vendo todos esses resultados que eu apresentei para você de maneira mais detalhada, o que a gente pode concluir em relação aos resultados do JP Morgan? Primeiramente, que foram resultados muito sólidos, muito positivos, principalmente considerando o tamanho da instituição financeira e também considerando o cenário atual dos Estados Unidos. E como você pode estar vendo agora pela declaração do CEO global do JP Morgan, Jamie Dimon, nós temos que os Estados Unidos ainda possuem alguns riscos muito significativos, como, por exemplo, tarifas, incerteza comercial, condições geopolíticas em relação ao mundo como um todo. Nós temos o conflito envolvendo Israel, também o conflito envolvendo a Ucrânia, e todos esses problemas podem acabar afetando a economia americana e, consequentemente, os resultados futuros do JP Morgan. Mas é claro que, pensando a longo prazo, isso honestamente não faz muita diferença, porque quando você investe numa empresa pensando para daqui a 10, 20 anos, problemas no curto prazo não afetam tanto assim. Finalizada a avaliação do resultado do JP Morgan, podemos partir para o último resultado desse giro de notícias, que é o resultado da Netflix, uma das principais empresas do mundo hoje dentro do setor de tecnologia. E nós temos que a Netflix acabou tendo um crescimento de 45,5% e chegou a 3,7 bilhões de dólares de lucro nesse trimestre. E olhando agora de maneira mais detalhada para os seus resultados, o que a gente consegue observar comparando o segundo trimestre de 2024, o primeiro trimestre de 2025 e justamente o segundo trimestre de 2025, que foi o resultado divulgado. Comparando então com o resultado do ano passado, a receita apresentou uma alta de 16%, o lucro operacional cresceu 45%, e o lucro líquido apresentou uma alta de 46%. E comparando com o primeiro trimestre desse mesmo ano, nós temos que a receita cresceu 5%, o lucro operacional cresceu 13% e, por fim, o lucro líquido cresceu 8%. Então, olhando simplesmente todas essas linhas, a gente percebe claramente que a Netflix conseguiu crescer mais uma vez, mesmo depois de ter passado por diversas dificuldades para crescer as suas operações, por volta ali de 2023, 2024, 2022 também, onde as suas ações acabaram se desvalorizando bastante. E o próximo dado que nós temos também é o resultado, é o crescimento da receita por região global, onde nós temos que nos Estados Unidos e no Canadá, a empresa conseguiu apresentar o maior crescimento de todos, 7% no total. Nós temos então o resultado da Europa, Oriente Médio e África, onde o crescimento foi de 4%, América Latina 4% também, e por fim, Ásia-Pacífico com o mesmo crescimento de 4%. Mas é claro que quando a gente olha para o resultado objetivo, a receita de cada região, os Estados Unidos e o Canadá acabam pesando mais, como a gente consegue observar, assim como Europa, Oriente Médio e África também têm um peso bastante relevante. Agora falando em relação à análise de fato do resultado, será que foi um bom resultado? Será que foi um mau resultado que a Netflix divulgou? Por mais que a empresa tenha conseguido crescer basicamente todos os seus resultados, as suas ações acabaram tendo uma grande desvalorização, pelo menos nesse curto prazo, uma queda de 3,71%. E isso aconteceu por um motivo muito simples. Por mais que a empresa tenha aumentado a sua receita, tivemos fatores cambiais que impactaram positivamente o seu resultado. Sendo assim, não é como se a empresa tivesse ganho milhões e milhões de novos assinantes. Simplesmente por alguns efeitos cambiais, ela conseguiu apresentar um crescimento nesse curto prazo de trimestre a trimestre. Mas isso não significa que a empresa é ruim, não significa que a empresa vai parar de crescer nos próximos anos, isso é apenas um resultado
dentro de um trimestre em específico. Então esse foi o giro de notícias dessa semana, onde você conseguiu se atualizar em relação às tarifas do Trump, sobre o IOF aqui no Brasil e também sobre o resultado de duas grandes empresas, JP Morgan e a Netflix. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!